A paz do Senhor Jesus a todos, Deus os abençoe poderosamente. Hoje nós vamos falar sobre o início da grande tribulação, como vai iniciar a grande tribulação. Nós vamos ler Apocalipse capítulo de número 13, versículo 16 e 17, que diz assim: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A grande tribulação, ela se inicia com a marca da besta. Para quem que é a grande tribulação? A grande tribulação, ela é para a igreja. A igreja é o alvo principal da grande tribulação. A igreja não será arrebatada antes de passar pela grande tribulação, diz a Bíblia. Não existe nenhum texto categórico que possa relatar isso. Mas todos os textos, seja ele em qual interpretação que for, diz que a Bíblia, diz que a igreja irá passar pela grande tribulação. E o início da grande tribulação começa com a marca da besta. A Bíblia fala de duas bestas, uma que se levanta do mar e outra que se levanta da terra. A que se levanta do mar tem 10 chifres com diademas, 7 cabeças com nomes de blasfêmias. Quem é a besta? A besta são os 10 chifres com diademas e as 7 cabeças com nomes de blasfêmias. O chifre simboliza poder. O número 10, ele é o símbolo daquilo que é pequeno. Tem até um dos meus vídeos que eu falo sobre o número 10, sobre a sua simbologia. A 7 cabeças simboliza autoridade. O número 7 é o símbolo da perfeição, como na maioria já sabe disso. Eu também tenho até um dos vídeos que eu explico um pouco melhor sobre essa perfeição do número 7, sobre essa simbologia. E essa besta, ela tem uma de suas cabeças golpeada de morte. É nesse momento que se levanta uma segunda besta sobre a terra. E essa segunda besta, ela tem apenas 2 chifres. E a gente sabe que o chifre simboliza o poder. E o número 2, ele é o símbolo da unidade. Esse é o primeiro vídeo que eu gravei sobre os números, ali onde eu falo sobre a simbologia do número 2, aqui no meu canal. E a besta que tem os 2 chifres, ela se levanta com esses 2 chifres, os 2 chifres simbolizando a unidade. Ela se levanta não para poder desfazer nada, apenas para poder dar uma continuidade. Ou seja, a primeira besta, ela se une a tudo o que era feito antes pela primeira besta. A segunda besta faz tudo de acordo com o que a primeira besta fazia. A segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. Tudo que a segunda besta faz, ela faz de acordo com o que a primeira besta fazia. Esta é uma prova que a primeira besta, ela jamais perdeu o seu poderio, jamais perdeu o seu, digamos assim, o seu reinado, porque tem 7 cabeças e o número 7 simbolizando a perfeição. Jamais ela pode perder ali, sabe, o seu trono. E quando se levanta a segunda besta sobre a terra, a segunda besta, ela passa toda a sua autoridade para a primeira besta. A segunda besta faz isso. E assim se dá a continuidade do reinado da primeira besta. E uma das provas que a primeira besta faz tudo isso é quando a primeira besta manda levantar uma imagem, a besta, que foi ferida de morte, e faz com que todos recebam na sua mão direita ou na sua fronte o nome ou a marca da besta. E todos aqueles que não receberem teriam que ser mortos, diz a Bíblia. E somente iria comprar, vender, somente quem tem o nome ou o número da besta na sua mão direita, como diz a Bíblia, ou na sua fronte, ou seja, na sua testa. E essa autoridade que a segunda besta tem é toda a autoridade da segunda besta, que teve uma de suas cabeças ferida como de morte. E a besta faz com que até fogo desça do céu, e com os sinais que a besta opera, ela engana os povos, engana as nações. É nesse momento que ela entra com o número da besta, com o nome da besta, para poder marcar os homens sobre a terra. E só serão marcados, diz a Bíblia, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Somente esses que não têm o nome escrito no livro da vida que serão marcados. Então, podemos entender que esse é o início da grande tribulação para a igreja.
porque a grande tribulação ela é algo feita para a igreja, ela não é uma grande tribulação para o mundo, porque tudo que o mundo faz é festa, tudo que o mundo faz é diversão. Então a grande tribulação ela é para a igreja, e somente uma igreja que está de olhos abertos, que está em vigilância, vai entender que chegou a grande tribulação, mas aquela igreja que dorme não vai entender isso, mas aqueles que estão dispersos no sentido de obediência, esses vão perceber que chegou a grande tribulação. E nesse início, com certeza, a igreja vai entrar numa fase onde vai ter que suportar a grande tribulação. Esse é o início da grande tribulação, o número da besta que é dado sobre os homens. De qual besta? Da primeira besta. A segunda besta faz com que todos adorem a primeira besta, que foi ferida de ferida mortal. Por ter uma ferida mortal, por ter uma ferida que era de morte e ter se recuperado, então a segunda besta faz com que todos adorem a primeira besta. Que Deus nos abençoe ricamente a cada dia, e esse é o início da grande tribulação que há de acontecer sobre a face da terra contra a igreja e para perseguir a igreja. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus.